perseguir o que eu fazia, vai entender o meu pensamento, de sorte que haja em vós, de sorte que haja em nós, de sorte que haja em mim, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. O segundo sinal da geração que faz a diferença é uma geração que pensa como Jesus pensou. É uma geração que o modelo de pensamento não é uma política, o modelo de pensamento não é finanças, o modelo de pensamento é Cristo Jesus em nós. Filipenses capítulo de número 3. O terceiro sinal de uma geração que faz a diferença. Capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Se você achou, diga amém. Está escrito assim: prossigam em direção ao alvo, para o prêmio ao qual Deus em Cristo Jesus me chamou para o alvo. O primeiro sinal da geração que faz a diferença, viver Cristo. O segundo sinal da geração que faz a diferença, pensar como Cristo. E o terceiro sinal de uma geração que faz a diferença, o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Você não tem outro objetivo. Eu me lembro que certa vez, quando eu conheci Tamires, eu entreguei a minha vida a Jesus em 2002, e aí veio umas duas jovens no meu caminho, né? Mas eu entendi que não era o momento ainda. E aí eu fui caminhando, e aí de repente olhei para Tamires, analisei, gostei do projeto, digo, eu vou investir. E aí eu me lembro que eu chamei Tamires para ir à escola bíblica, na casa do meu primo, digo, vamos à EBD, né? Vamos estudar a palavra. Mas eu tinha um alvo, o coração de Tamires era o meu alvo. Eu me lembro do irmão Robson, estava conversando com o Renato, o irmão Robson levou o Renato para o cinema para assistir Crepúsculo. E o interessante, ele nem gosta do filme Crepúsculo, mas ele tinha um alvo, o coração de Renato, e hoje ele está casado com o Renato, ou seja, ele atingiu o alvo dele, ele estabeleceu um alvo, ele estabeleceu um princípio, e ele foi em direção. Se hoje você namora, se você está noivo ou casado, você não chegou e encontrou a sua irmã, que é a sua esposa ou namorada ou noiva, sabe, na congregação e abraçou ela e deu um beijo. Isso você não ia fazer isso, mas você preparou um terreno, você fez algum investimento. Eu não sei qual foi o método que você usou para conquistar lá, mas você tinha um alvo, o coração dela. Quando você está ali no cursinho, estudando, chegando tarde, comprando módulo e aquele processo, estudando através da internet, vídeo no YouTube, e repete, e acaba e repete naquele processo, ali você está preparando o terreno, mas você tem um alvo. E eu quero dizer que o alvo para você não é nem passar no concurso em si. O alvo para você é que, além de passar no concurso, ele vai te trazer uma estabilidade financeira, uma tranquilidade profissional, e que você vai estar na empresa e não vai estar preocupado com aquela frase: o jacaré vai morder gente hoje. Porque a gente que trabalha privado é assim. Lá na empresa o pessoal diz: Highlander vem aí com a espada. Quando o Highlander chega na empresa, é gente se abraçando e chorando. O Highlander já matou uma espada. E eu estou lá orando para o Highlander não vir pro meu lado, porque eu não sou concursado, eu sou privado. Sabe, então o seu alvo ao estudar é esse, é você não ter essa preocupação com o Highlander, nem com o jacaré que quer morder você, que você poder comprar um carro, sabe, dividir tranquilo, com um guarda-roupa lá e dividir 6 vezes que você não vai ser demitido. Quando eu trabalhava em outra empresa, eu dividi 6, 7 vezes porque o meu tempo de serviço cobria o valor. Mas hoje em dia a gente tem que ter o pé no chão, não pode fazer uma dívida muito longa, porque o tempo que eu tenho não é suficiente para poder pagar aquela dívida. Mas você estabelece um alvo. Então, o terceiro sinal de uma geração que faz a diferença é uma geração que tem um alvo. E qual é o alvo dessa geração? É Cristo Jesus. Então, tudo que você faz, você está fazendo, mas você não está perdendo o foco. Você não está perdendo a direção. Você está trabalhando, você está estudando, você está namorando, você está estabelecendo projetos, você está discutindo ideias para melhorar a sua vida, mas nada disso pode tirar você do foco, porque você faz parte dessa geração. Você é o inconformado, você não está conformado com este mundo miserável, pecaminoso, depravado, que é mais amante de si mesmo do que amante de Deus, é mais amante dos seus próprios prazeres do que amante da palavra do Senhor. Você tem um alvo, Cristo é o seu alvo. O namoro não tira você do alvo.
quando eu comecei com o Tamires, nós fizemos o propósito de não beijar. E a gente falou, Tamires, você só vai beijar com 18 anos. Eu digo, meu Deus, eu novo na fé, eu vou ter que pegar esse carro pesado. E aí nós ficamos apenas 6 meses. E aí eu levei ela, não foi nem num lugar chique, sabe, irmão? Não foi ali no Shopping da Liberdade. Ela olhou a feira do seu Joaquim, ela não resistiu àquela paisagem linda. E ali a gente ganhou, a gente trocou um beijo, sabe? Mas parecia até que eu tinha cometido um pecado, sabe? Aquela coisa de novo na fé, quer ser mais santo do que Jesus. E eu fiquei atribulado, angustiado. Mas porque nós tínhamos um alvo, amor. A Bíblia diz que se as primícias forem santas, toda a massa será santa. Se a raiz for santa, todo o ramo será. Então nós tínhamos um princípio, nós estabelecemos um objetivo, nós estabelecemos um alvo, um casamento debaixo da potente mão do Senhor. Não queríamos simplesmente casar para fugir, sabe, da prostituição. Porque, irmãos, cá para nós, ninguém aqui é animal para estar mantendo relação toda hora. Casamento não só é sexo, casamento é diálogo, casamento é compartilhar as dores, casamento é compartilhar sofrimento. Quem pensa que casamento é... Se você quer casar só por sexo, por favor, antes de assinar o contrato, leia as letras pequenas que estão no rodapé do contrato. Leia as letras pequenas antes de assinar o contrato, porque casamento não é isso. Casamento é uma instituição estabelecida por Deus. E nós temos esse alvo. E hoje nós temos uma família, nós temos uma filha. Hoje nós temos princípios, porque lá no passado estabelecemos um alvo. E esse é o sinal de uma geração que faz a diferença. Uma geração que faz a diferença, ela estabelece um alvo. E eu quero te perguntar, você tem um alvo? A sua vida está baseada no alvo? Ou você um dia teve um alvo, o alvo para você era Cristo, e talvez alguma coisa na vida fez você balançar e você perdeu o alvo? Eu quero dizer, ainda há esperança para você. Ainda há esperança para nós. O primeiro sinal, viver Cristo. O segundo sinal, pensar como Cristo. O terceiro sinal, tem um alvo. E eu finalizo com o quarto sinal, Filipenses capítulo 4, verso 13. Se você achou, diga amém. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Está escrito assim: tudo posso naquele que? Tudo posso naquele que? O quarto sinal de uma geração que faz a diferença é que Cristo é a suficiência dessa geração. Cristo é o suficiente para essa geração. O apóstolo Paulo, anterior a esse versículo, ele vem trazendo dificuldades que ele passou. E essa carta aos Filipenses é interessante porque mostra o amor dos irmãos para com Paulo, em enviar alimentos para Paulo, enviar mantimentos para o apóstolo Paulo. E o interessante é que Paulo vê o cuidado dos Filipenses para com ele. E o apóstolo Paulo chega lá na frente e ele fala para os Filipenses: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele quebra a teologia da prosperidade, que diz que crente não pode passar fome. Crente não morre de fome, mas crente passa fome. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto e ele teve fome. Jesus estava com fome. Como homem, Jesus teve fome. A Bíblia diz que uma certa feita os discípulos foram para uma cidade, se não me falha a memória, conhecida como Sicar, para comprar comida, porque Jesus estava com fome. E ele para perto da fonte de Jacó, porque ele estava cansado. E ele pede água, porque ele revela a sede. 3 características da natureza humana reveladas na pessoa de Jesus. O crente passa fome, mas o crente não morre de fome. E o apóstolo Paulo, ele fala: aprendi a contentar-me com o que tenho, porque sei o que é ter necessidade, como eu também aprendi o que é ter fartura. Eu acho que o desafio maior para nós como ministros do Evangelho nesses últimos dias não é gravar textos da Bíblia, não é frequentar os cultos regularmente, não é ter um título, sabe, na nossa casa de oração, lá no caderno da igreja, sabe, na ata da igreja, mas eu acho que o nosso maior desafio é aprender, porque, irmãos, aprender exige de nós, no mínimo, submissão àquele que nos ensina. E eu falo a Cristo, eu me refiro a Cristo. E Paulo diz: eu aprendi. Se algum teólogo próspero fosse na casa de Paulo, olha, Paulo, você não tem vida com Deus, porque você está com a dispensa vazia. Paulo
também sei ter coisas a mais, eu pude ter fartura. Paulo não questiona a presença de Deus na necessidade, nem Paulo também diz que está cheio do Espírito na fartura. Ele diz: eu aprendi a contentar no que tenho, eu sei passar necessidade e eu sei ter fartura. E depois ele vem dizendo, ele vem trazendo tudo que ele passou: sofreu naufrágio, foi criticado entre falsos irmãos, desceu no cesto, foi perseguido, foi apedrejado. Então chega no final, Paulo olha para um lado, olha para o... É suficiente para nós? Será que só Cristo não é suficiente para mim? Será que se nós não tivermos uma coisa além de Cristo, vamos nos sentir piores do que outras pessoas, inferiores a outras pessoas? O apóstolo Paulo, ele fala que se esperamos nesta vida, somos os piores pecadores. Irmãos, numa linguagem popular, você está aqui de rolé. Numa linguagem técnica, biblicamente falando, você é peregrino. Eu trabalho no comércio e às vezes chega aqueles cruzeiros com os turistas que descem, tirando foto do elevador Lacerda, tirando foto do Mercado Modelo, tirando foto do Forte São Marcelo. E eles vão pelo Rio, uns são roubados, outros não são roubados. E ele passeia, ele conhece a cidade. Mas de repente a trombeta começa a tocar. Aonde eles estiverem, eles vêm correndo. Eles descem, eles passam pela minha frente, eles atravessam a rua, preocupados, porque eles não são salvadorenses, eles não são soteropolitanos, eles não são baianos, eles não são brasileiros, eles são estrangeiros. Ele é turista. Você é um estrangeiro, você é um turista. Você pode passear, você pode tirar fotos, mas você não é desse mundo. Então cuidado para não se perder no passeio, cuidado para não se perder na viagem, porque a trombeta vai tocar, Jesus vai voltar e temos que estar atentos. Jesus está voltando